Nós estamos em 1 Coríntios, lemos o capítulo 5, agora nós vamos lá para o capítulo 12, o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Então o que nós somos, irmão? O que diz esse versículo que nós somos? Nós somos o corpo de Cristo. E individualmente, membro desse corpo. E nós vamos ler também em Efésios, no capítulo 5, no versículo 30, 31 e 32. Efésios 5, 30, 31 e 32. Olha só. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém. Podem fechar as Bíblias, vamos agora ouvir a ministração dessa palavra, e que o Espírito Santo fale ao coração de cada irmão e cada irmã, tá bom? Glória a Deus. Percebemos aqui, irmão, domingo passado nós falamos a respeito das 10 virgens, que a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Foi isso que nós aprendemos? A igreja, a noiva, o Senhor Jesus Cristo, o noivo. Mas também lemos agora uma coisa muito interessante. Quando um homem e uma mulher se casam, a Bíblia diz que não são mais dois, mas são um. Olha só, então quando há o casamento entre uma mulher e um homem, estes dois passam a ser uma só carne. A mesma coisa diz Paulo aqui através da sua palavra. Assim é com Jesus e com a igreja. Nós passamos a ser corpo do Senhor Jesus. Somos a noiva dele e passamos a ser o corpo dele. É isso que nós entendemos aqui. Então, nesta metáfora que nós estamos falando nessa manhã, eu gostaria que você entendesse que cada um de nós, nós somos um membro do corpo de Cristo, aonde o próprio Senhor Jesus é a cabeça. Ele é o cabeça, como no lar o cabeça é o marido. E a esposa é o corpo. E nós temos que entender e compreender, quando vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus, tudo sai bem, tudo vai bem. Agora, quando as pessoas querem inverter a situação, então o mal começa a aparecer. É por isso que nos nossos dias existem muita confusão nesse mundo. E por isso nós exortamos a cada irmão, a cada irmã, a todo dia você ler a Bíblia, para você entender, irmão, a vontade de Deus. Porque você assistindo televisão, acessando a internet, talvez, pastor, eu ouço pregações, muito bem, mas tem pregações que são de Deus e tem pregações que não são de Deus. Tem homens que falam ali que são de Deus, mas tem homens que não são de Deus. Como Deus enviou os seus obreiros, o diabo também enviou os seus obreiros. E não é por se espantar, porque o diabo próprio, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. E por isso nós temos que ter o Espírito Santo, irmão, para saber discernir as coisas. O que é de Deus e o que não é de Deus. Qual palavra que é de Deus, qual palavra que não é de Deus. Então veja bem, então, irmão, cada um de nós somos o quê? Um membro dentro desse corpo. É isso que nós lemos. Cada um de nós somos um membro. O que será que eu sou? O que será que você é dentro desse corpo? O Senhor te tirou lá das trevas do mundo e te trouxe para a luz gloriosa dele? Não foi à toa, irmão, é para você fazer parte desse corpo. Para você ser salvo.
Enquanto todo mundo que não quer nada com Deus serão condenados, você será salvo. Olha só que coisa gloriosa. E é mais neste dia aqui, irmão, que se comemora a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou para provar também que ele tem o poder, irmão, contra a morte. Que ele venceu a morte por nós. E essa é a nossa esperança. Mesmo se o nosso corpo mortal tombar um dia antes da volta dele, como muitos já aconteceram, mas no dia da volta nós iremos ressuscitar, porque ele tem o poder para nos ressuscitar. Não é segredo nem mistério que nos dias em que vivemos, devido à confusão, os escândalos que existem nesse mundo, tem muitas pessoas que eram da igreja. Muitas pessoas que eram da igreja. Mas devido aos problemas, aos escândalos, aos maus entendidos, às decepções, e assim vai. Muitas pessoas estão lá fora. Até o IBGE, no começo do ano, não sei se vocês acompanharam, perguntaram, um deles perguntou para um pastor: você sabe qual é a maior igreja do mundo? E ele citou algumas. Falou: não, não é nenhuma dessas. Nenhuma. A maior igreja são dos desviados. A maior igreja são dos afastados. Quando o IBGE passa, qual a igreja? Ah, eu sou desigrejado. Eu era de uma igreja, agora não sou mais. Eu sirvo a Deus em casa. O diabo conseguindo enganar muita gente, que assim está bom. Olha, povo de Deus. Então, a maior igreja que tem, mesmo que você vai, como aconteceu um tremendo evento no Brasil aí no dia 18, não foi só uma igreja, mas muitas igrejas compareceram. Houve um movimento mundial. Mesmo você olhando toda aquela multidão de gente, irmão, ainda tem uma igreja maior do que aquela, são aqueles que não estão indo mais à igreja. Olha só que coisa. Então, eu faço uma pergunta: como que nós vamos resgatar estas pessoas? Talvez você que está aqui hoje seja uma delas. Como que vamos resgatar você? Como que vamos fazer você entender que Jesus não tem nada a ver com as pessoas? Se a pessoa te decepcionou, se a pessoa te entristeceu, foi a pessoa. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com Jesus. Pelo contrário, irmão, Jesus morreu na cruz por você, levando os teus pecados lá, porque Ele não quer ver você na perdição, Ele não quer ver você indo para o inferno. Ele morreu lá porque quer ver-nos indo para o céu, para morar com Ele. Mas muitas vezes nós ficamos machucados com muitas coisas, é ou não é? Então eu quero que você entenda bem. Jesus, certa vez, Ele falou assim, que Ele veio para semear, e semeou o trigo. Mas o inimigo veio, e semeou o quê? O joio. E quando foi que Ele semeou o joio? Jesus falou assim, quando todos estavam dormindo. Vivemos uma época, nós estamos aprendendo às quartas-feiras, que nós estamos vivendo uma época em que tanto as virgens loucas como as virgens prudentes estão dormindo. Então, Jesus falou que enquanto dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Então hoje vivemos um mundo assim, entre as duas últimas igrejas do Apocalipse. Uma em que Jesus está nela, outra que Jesus está fora tentando entrar, batendo na porta. Olha só, preste bem atenção. Então, existem hoje o joio e o trigo crescendo juntos. Até ele dizendo nesta história, nessa parábola, que os servos disseram, Senhor, que a gente vai lá e arranca todo o joio
Ele disse, não, que de repente, raízes estão enroscadas, e vai arrancar o trigo também, deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Naquele grande dia, os anjos farão esse trabalho, não somos nós. Os anjos farão, recolherão primeiro o joio, para ser lançado no fogo. Depois, o trigo para ser recolhido no celeiro dos céus. Aleluia. Então, eu quero fazer uma comparação hoje com vocês, de algo que eu ouvi aqui na reunião de oração aos sábados, e aquilo tocou no meu coração. Então eu quero falar com vocês a respeito disso, para que vocês possam entender melhor. E você mesmo descobrir quem é você dentro da igreja, dentro da obra de Deus, quem é você? Que parte do corpo é você? Você é um dedo, você é uma unha, você é um fio de cabelo, você é uma perna, você é um pé. O que você é? Você é o fígado, você é o rim, é o coração. O que você é? Você é a orelha, os olhos? O que você é dentro do corpo de Cristo? Jesus te chamou e alguma coisa você é. Não vá pensar, eu não sou nada, eu não sei nada. Não, não tem isso. Você sabe por que existe o dedinho do pé? Quem sabe? Levanta a mão. Deixa eu perguntar para você. Por que temos o dedinho do pé? Se você cortar ele, você perde o quê? O equilíbrio. Esse dedinho que parece tão pequenininho lá, ele é que te faz equilibrar e ficar em pé. Você sabia disso? São coisas que às vezes nós passamos desapercebidos, porque não entendemos, não conhecemos, não vamos atrás para saber. Presta atenção, cada um de nós somos uma coisa. E nós temos que saber o que somos. Você não pode estar dentro do corpo sem saber o que você é. Porque senão, como que você vai funcionar? Se você estiver no lugar certo, dentro do corpo, é algo glorioso que acontece, irmão. Aí o corpo funciona, você funciona, tudo dá certo. Então veja bem, mas o que eu quero dizer para você? Nos nossos tempos, especialmente, passa muito na televisão, como a ciência cresce, a medicina cresce. Nós vemos aí que hoje existe algo chamado prótese. Quem já não ouviu falar de prótese? O homem cria prótese de todos os jeitos. E tudo que precisarmos no corpo e não está funcionando, tem que cortar fora, é criada uma prótese. Conheço uma pessoa que teve um problema na cabeça e teve que cortar a cabeça, tirar um pedaço do osso da cabeça. E aquele buraco feio, aquela coisa esquisita, deformou o rosto da pessoa. Então, o médico falou, agora, tem um jeito, vamos colocar uma prótese. Então foi feita uma prótese. Puxa o cabelo, normal. Ninguém percebe que é uma prótese. Só a pessoa que usa, ou quem conhece ela pessoalmente. A prótese foi colocada no corpo, mas ela não faz parte do corpo. Hoje, irmão, infelizmente, até às vezes com tristeza no coração, pastor Leandro, a gente fala que na igreja de Jesus, no corpo de Jesus, tem muitas próteses. Vai entendendo aí. Por que tem muitas próteses? Porque aquele que fazia parte do corpo está lá fora. Uma orelha, você olha assim, perfeito, mas só que é uma prótese. E por que está faltando a orelha no corpo de Cristo? Porque a verdadeira orelha está lá fora. Precisamos ir lá, dar um jeito, não sei como. O Espírito Santo vai nos orientar. O trabalho que é feito da evangelização é exatamente para isso. Vamos resgatar as pessoas. Você sabia que para trazer para os caminhos do Senhor Jesus, é mais difícil você trazer um crente que afastou, que desviou, do que trazer uma pessoa que está lá no mundão?
Olha só, irmão, só mesmo uma ação poderosa do Espírito Santo para convencer aquela pessoa novamente. Então, presta bem atenção. Prótese não tem vida, porque ela é de plástico, de fibra, de cobre, de ferro, de alumínio, de algum material que não tem vida. A prótese não tem vida. Vai prestando atenção. A prótese é algo artificial que está substituindo uma parte do corpo da igreja. Prótese, mesmo estando no corpo, ela não se alimenta. Prestou atenção? A igreja, ela se alimenta com a palavra de Deus, ela se alimenta com a ceia do Senhor, mas a prótese, você pode falar o que você quiser. Você pode dar para ela o que você quiser. Ela precisa apenas de uma manutenção humana, artificial, porque ela não se alimenta. Vai prestando atenção. A prótese, ela contribui apenas para o externo. Uma pessoa precisa de uma prótese, por exemplo, cortou do joelho para baixo. Houve um acidente, cortou. Tudo bem. Aí o médico vai mandar para o ortopedista para fazer uma prótese. Quem olha e não conhece a pessoa, vê ela com roupas, nem imagina que uma das pernas dela, ou metade da perna, é uma prótese. Porque do jeito que põe o sapato num, põe no outro. Do jeito que põe o tênis em um, põe no outro. Então, olha, povo de Deus, se você está prestando atenção, você já está dizendo, será que eu sou uma prótese no corpo de Cristo? Eu venho para a igreja, eu sou até dizimista, eu faço a obra, eu canto, eu toco, eu evangelizo, eu vou fazer visita. Quando se louva a Deus, eu até levanto as mãos para o céu, bato palma. Pois é. Mas você faz parte do corpo? Ou você é apenas uma prótese? Olha, irmão. A prótese tem um problema sério. Sabe por quê, irmão? Ela não recebe o comando da cabeça. Se eu pedir para você levantar a mão, você vai levantar porque a sua cabeça mandou você levantar a mão. Então a sua mão obedece à cabeça. Como o corpo da igreja tem que obedecer o Senhor Jesus. O que Ele manda nós temos que fazer. Nós não podemos fazer o que queremos. Se nós fazemos o que queremos, é como aquelas pessoas que são doentes. Não tem controle da mão, não tem controle do pé. É doente. Então, veja bem, irmãos. Por que ela não obedece à cabeça? Porque ela é prótese. Então não tem como obedecer. Porque ela não tem ouvidos para ouvir. Ela não tem comando, irmão, não tem como. Para nós pertencermos verdadeiramente ao corpo de Cristo, irmão, esse corpo que é luz no mundo, esse corpo que é sal na terra, esse corpo que é a diferença nesse mundo, é só nós não sermos prótese. E se você foi tocado e confrontado com essa palavra, irmão, você tem que falar com o Senhor para mudar essa história da tua vida. Porque a próxima é como o joio, no dia do juízo será lançado no fogo, porque para nada presta mais. O Espírito Santo quer acordar você, quer te despertar, quer te levantar. O Senhor Jesus, irmão, Ele morreu e ressuscitou porque Ele quer te levar para o céu, para a glória dEle.